apoiar a execução desse curso. A gente sabe que essa vai ser uma estratégia, uma ferramenta que vai apoiar o gestor municipal a qualificar o trabalho da equipe na unidade básica de saúde. Então, é o Ministério da Saúde, né, juntamente com esses parceiros, investindo na qualificação do processo de trabalho e na melhora dos indicadores de saúde. Né? É a gente buscando a qualificação do cuidado do cidadão aqui do nosso país. Então, fizemos um movimento semana passada, junto com os apoiadores, né, com a rede de apoio que o Conasems tem, na intenção de comunicar aos gestores municipais que ainda não tiveram preceptores inscritos, né, nesse processo de precepção dos agentes. Então, fizemos um trabalho de comunicação para que eles reforçassem a importância do gestor estar assistindo essa live, né, estar buscando a indicação, porque já que passou o processo de inscrição, agora a gente entrou, conforme o edital traz, no processo de indicação, é importante que os municípios que ainda não têm preceptor inscrito, que inscrevam, até porque para que o aluno consiga executar o curso, precisa do preceptor. E é por isso que o Conasems está, né, junto com o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, incentivando os gestores a fazer adesão neste processo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, para esclarecer, para tirar todas as dúvidas, para incentivar. E eu tenho certeza que os gestores municipais de saúde, que mostram cada vez mais que sabem fazer um SUS, né, a gente vem mostrando cada vez mais a importância que o SUS tem para o nosso país e o quanto ele pode ser de qualidade. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir sair com um resultado positivo também desse processo de indicação. Então, que tenhamos uma ótima noite, né, aproveitem, tirem suas dúvidas, a gente vai estar ligado aqui no chat, né, e é o momento realmente da gente conseguir né, se não o máximo possível, mas, né, que todos os municípios façam a adesão do preceptor nesse momento de indicação. É isso, um bom trabalho a todos. Muito obrigado, Cristiane. Professor Leandro, estamos chegando numa fase importante do programa como um todo, os cursos vão começar em breve, né? Qual é a sua mensagem aí de boa noite, de saudação inicial para os participantes dessa live? Boa noite a todos e todas. Aqui, doutor Hélio, a nossa vice-presidente Cristiane, Silvio também dessa grande equipe do Conasems, e cumprimentar os colegas também, doutora Musa, doutora Adriana, que estão nos acompanhando, da DEGES, e especialmente também hoje os nossos gestores que estão aqui conosco. Sei, Silvio, que é uma grande expectativa que estamos vivendo, é muito trabalho realmente. Nosso agradecimento às equipes, não é, da universidade, do Ministério, do Conasems e também dos gestores dos municípios que realmente têm feito, não é, um grande trabalho para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, com bastante transparência. E chegamos no momento fundamental, que é este da preceptoria, da indicação, porque são cursos técnicos, não é, muito, muito interessantes e que têm uma carga horária muito relevante, cerca de 60% voltada para atividades práticas, não é, de dispersão. E é disso justamente que se trata hoje a nossa demanda, que é essa atuação dos preceptores junto aos nossos estudantes. Então, realmente é um esforço enorme, tivemos uma parte considerável que foi possível atender, como a Cristiane explicou, através do edital, um edital público, enfim, nacional, também que é algo inédito, não é, desse tamanho, com esse escopo, e como havia essa previsão, então, naqueles municípios que nós não conseguimos preencher o número de vagas necessárias, vamos, então, abrir agora este processo de indicação. Então, se tiver uma grande expectativa, realmente, 200 mil estudantes, não é, estão aí prontos para iniciar as atividades. Também o processo seletivo realmente foi muito bem sucedido, né, doutor Hélio? Muito mais do que todos nós esperamos. Então, por parte da universidade, é uma honra, em nome de toda a nossa equipe. Obrigado pela confiança, contem conosco. Muito obrigado, professor Leandro Reiser, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu passo a palavra agora lá para o Ministério da Saúde, aqui em Brasília, onde estão a doutora Musa Denais e a doutora Adriana, né? Vamos fazer a apresentação do tema, né? Hoje nós vamos falar de um momento muito importante do curso, né? O Ministério da Saúde vai prestar algumas informações importantes, voltadas sobretudo para os gestores municipais de saúde nessa fase do programa, não é isso? Boa noite. Boa noite. É uma grata satisfação estarmos aqui nesse momento tão importante e estratégico, como já foi apresentado pelos colegas que me sucederam. Faço aqui uma saudação especial ao doutor Hélio, Silvio,
doutora Cristina, do professor Leandro Reis e toda a equipe da universidade. Estamos aqui com parceiros que, de fato, não têm medido esforços para que tudo que é possível para a garantia da maior qualidade na execução desse curso seja, de fato, desenvolvido. Acho que esse momento, essa primeira live que nós realizamos com os gestores, e agradeço muito a participação de todos os gestores, é um momento muito importante. E eu gostaria de ser bem breve aqui na minha explicação com relação a algumas questões normativas do programa, trazendo a lembrança dos gestores algumas questões que foram colocadas ali no momento da adesão, no momento em que 5.453 gestores de municípios brasileiros aderiram. Isso é um dado para a gente muito importante, um número muito expressivo, um percentual aí de 97% dos municípios brasileiros aderindo ao programa. Temos números expressivos, como o doutor Hélio colocou muito bem, é um programa de dimensão continental, né? O país é muito extenso, nós temos diferentes realidades, nós estamos falando aqui de um quantitativo de 200 mil alunos para 2 cursos, então, tudo isso nos desafia, a gente vive agora nesse momento de proximidade das aulas, esse desafio que nós trataremos agora a partir desse momento, a Adriana vai trazer e apresentar alguns pontos também da utilização do e-gestor, mas eu gostaria de reforçar que o programa ele foi instituído pela portaria 3241 de 2020 e recebeu alterações da portaria 569, todas do ano de 2021. Ano passado, tivemos tanto a 569 como a 3941. Os municípios brasileiros, gestores, vocês todos aqui que nos acompanham, eles fizeram adesão por meio do edital número 1, de abril de 2021, e posteriormente nós tivemos uma alteração publicada mediante o edital número 2, também do ano passado, que apresentou ali algumas questões importantes e um termo de adesão que já colocava muito claro qual a participação de cada um desses entes. O doutor Hélio também gosta de reforçar sempre a importância da nossa matriz de responsabilidade, o que nós temos ali atribuído a cada um desses parceiros tão importantes que nós temos no desenvolvimento dessa estratégia. Temos um papel muito claro, muito bem definido, e a importância das ações em desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo CONASEMES, e nós temos também muito bem definidas essas questões que estão colocadas no termo de adesão dos gestores nesse edital. Então, nesse momento, o nosso objetivo é de reforçar, de fato, a importância da participação dos gestores nesse processo adequada para a boa execução do programa. Nós não vamos conseguir atingir todos os objetivos que são muito nobres, eles são muito valorosos e audaciosos desse programa tão inovador e importante para o nosso país, sem, de fato, esse apoio mais uma vez, né? A gente já entende que nós temos esse apoio expressivo dos gestores ali no ato da adesão, e agora, nesse momento, nós temos algumas questões que já são de ordem mais operacionais, que precisam ser seguidas, como a Cristiane colocou muito bem, algumas etapas que precisam ser respondidas agora por meio do ESUS, atenção básica, que eu passo agora a palavra para a Adriana, para que fique mais claro quais são esses pontos e que, de fato, nós estamos tratando. Muito obrigada, e a gente segue aqui com a nossa equipe sempre à disposição. Bem, pessoal, boa noite a todos que estão aí na janelinha, né, aos meus colegas que já falaram, e boa noite a todos que estão participando da live. Nós sabemos que tem muitos gestores, mas sabemos também que tem muitos não gestores, mas são pessoas também que estão apoiando o programa. Sabemos que tem agentes nos assistindo, então boa noite a todos vocês. Vamos agora para a parte aí técnica, parte prática, que é a grande razão dessa live de hoje. Na verdade, nós temos, com certeza, vocês têm muitas dúvidas e nós temos muitos assuntos que precisam ser tratados. Mas a live de hoje, nós vamos separá-la para enfatizar um ponto muito importante, que é a questão do e-gestor. Se vocês se lembrarem aí para os gestores que estão nos assistindo, vocês fizeram a adesão ao programa por meio do e-gestor. E amanhã, pela manhã, o e-gestor estará aberto novamente para vocês seguirem os passos que eu vou orientá-los agora nesse momento, tá certo? Então, assim, a gente ficou sabendo aqui, né, que vocês estão perguntando vários assuntos nesse momento, mas vamos responder na medida do possível, mas hoje a nossa ênfase é para algo muito importante e muito estruturante, que todos que me antecederam aqui já falaram e reforçaram.
A gente precisa, o programa precisa da atuação, dessa ação dos gestores. Só vai ser possível executar esse programa com a cooperação, com o apoio, com a colaboração de vocês. Então, esse passo, ele é essencial, tá certo? Então, a primeira questão. Amanhã o e-gestor vai ser aberto. E vocês precisam responder 3 questionamentos. Pessoal, só são 3 perguntas. Na verdade, é fazer um checkzinho. É coisa simples. Eu vou passar aqui a tela para vocês daqui a pouquinho, mas só para dar uma passada breve aqui para todo mundo se situar. O que acontece? A vida é dinâmica, né? A gente está conversando e a gente está conversando aqui, tem gente nascendo, tem gente morrendo, a vida é dinâmica. Ou seja, a lista de alunos matriculados, ela também é dinâmica, segue aí o fluxo da vida. Nesse momento, tem agente de saúde desistindo do curso, por exemplo, encaminhando um e-mail, olha, não vou poder, me matriculei e tudo, mas não vou poder participar do curso. Nós sabemos disso. No entanto, nós precisamos do apoio de vocês para a gente mitigar alguns riscos. A universidade, ela fez um processo muito apurado, muito bom, mas ainda assim, a gente ainda precisa dessa etapa para mitigar alguns riscos. O que vai acontecer? A primeira perguntinha do e-gestor vai ser o seguinte, o gestor vai falar, declaro que acessei a lista de agentes de saúde que estão matriculados no município, o qual eu sou gestor, e tudo bem, tenho ciência. Vocês já sabem, porque vocês já assinaram uma declaração de vínculo, vocês se lembram disso? Então, na verdade, é mais uma etapa para a gente diminuir riscos, para a gente evitar, por exemplo, pessoal, que uma pessoa vai que, sei lá, porventura, uma criatura conseguiu fugir, escapulir ali de todas as regras, ele não é um agente de saúde, ele não é um agente comunitário de saúde, ele não é um agente de combate às endemias, mas ainda assim, por algum motivo, sei lá, ele conseguiu fazer, sei lá, falsificou o documento, não sabemos, enfim, conseguiu de um jeito ser matriculado. Então, é um momento que a gente pede o apoio de vocês para vocês falarem assim, olha, essa pessoa, ela se diz vinculada ao meu município, mas ela não é agente de saúde, ela é de uma outra categoria profissional, porque o curso, pessoal, ele é destinado ao agente comunitário de saúde e ao agente de combate às endemias, tá certo? E são essas pessoas que já atuam, não são pessoas que querem atuar um dia como, são pessoas realmente que já atuam como essas duas categorias. Ou às vezes o agente já faleceu, ou às vezes o agente já não está mais vinculado, foi desligado. Nós sabemos de algumas situações, né, ainda precárias, enfim, de alguns vínculos precários. Enfim, então é o momento de vocês nos apoiarem nesse sentido. Como eu falei, o trabalho foi muito bem feito pela universidade, foi extremamente bem feito. Então, poucos casos teremos de inconsistência, de incongruência, tá certo? Então, é isso. Primeira questão, declaro que estou ciente, vocês vão ter acesso a essa lista no próprio e-gestor. Declaro que estou ciente da lista. Mas, no entanto, porventura, caso eu encontre alguma irregularidade, eu vou notificar a universidade por meio do e-mail tal. Eu vou mostrar a tela daqui a pouquinho para vocês e vocês vão ver tudo isso que eu estou falando. Então, a primeira pergunta é essa. E o que acontece? A lista é dinâmica, como eu falei. Então, não precisa ficar apavorado. Ninguém precisa se apavorar. Daqui a um tempo, pessoal, certamente a gente vai acionar o gestor de novo. Olha, a gente já tem aqui um outro cenário. É isso mesmo? É só uma questão de mitigar riscos, de nos ajudar, de nos apoiar, tá certo? Então, os gestores terão a lista, acesso à lista pelo próprio e-gestor, e lá eles vão ver o nome do aluno, tá certo? O município, logicamente, e inclusive a unidade que ele está vinculada, né? Porque grande parte dos agentes de saúde informaram. Eu atuo na unidade 1, BS1, 2, arco-íris, estrelinha, enfim. Então, lá vocês vão conseguir identificar tanto o agente de saúde quanto a unidade a qual ele está vinculado. Identificou alguma inconsistência?
envia um e-mail, notifica a universidade por meio de um e-mail que também vai estar no gestor para vocês saberem, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Silvio, a gente segue para o segundo ponto? Quer fazer aí um bloco de pergunta? Como é que é? Muito bem, Adriana. Eu acho que a gente já pode seguir. A gente tem algumas perguntas, mas basicamente o que está dito já esclarece as perguntas sobre esse tema que você apresentou, né? O sistema e-gestor vai estar aberto amanhã, não é isso? Isso. Amanhã de manhã, os gestores municipais de saúde vão ter acesso ao sistema e-gestor para fazer essa conferência da lista dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia matriculados no seu respectivo município. Se tiver ali alguma informação inconsistente, por exemplo, alguém ali que não é do município ou alguém que não é nem agente comunitário de saúde, nem agente de combate a endemias, ele deve apresentar essa inconsistência. É só isso, quer dizer, ele não precisa confirmar toda a lista, ele precisa só indicar aquilo que tiver em desacordo com as expectativas aí do programa, certo? Exatamente, Silvio. Ele vai fazer, declaro que estou ciente da lista e comprometo-me a informar a universidade caso eu identifique alguma inconsistência. É basicamente isso. No final, eu vou mostrar a telinha do e-gestor para vocês. Então, o Eclésio Modesto está perguntando, se houver erro na lista, precisaremos aguardar a correção para declarar a ciência? Não, ele declara a inconsistência no e-gestor naquele momento, certo? Isso, ele vai encaminhar um e-mail para o e-mail que vai estar disponível lá no e-gestor, que é o e-mail da universidade. Então, identifiquei um problema. Tem uma pessoa aqui que nem agente de saúde é, e sei lá por que deu ruim aí, ele foi matriculado. Beleza, ele vai escrever um e-mail para a universidade e o e-mail está lá no e-gestor. Muito bem. O e-gestor vai estar aberto amanhã, pessoal, e já perguntaram aqui qual que é o prazo para que os gestores façam essas operações amanhã. Pois é. Esse é um ponto importantíssimo, Silvia. Nós estamos aí, como já foi colocado, com datas muito bem definidas, num cronograma extenso aí de atividades que estão acontecendo nesse momento agora, e nós temos já as aulas definidas, o processo de ambientação já definido para início na próxima semana. Então, em decorrência disso e de todos os passos subsequentes que nós teremos a partir dessa indicação dos gestores, dessa lista de preceptores e dessas etapas que nós estamos apresentando, é importante destacar que nós temos um prazo muito curto para que esse processo seja concluído. Então, é mais um pedido de apoio que nós temos para que todos esses dados e esse processo de conferência desses dados, o segundo ponto que nós vamos abordar, que é a indicação dos polos de apoio e a indicação dos preceptores, que é o terceiro bloco, aconteça até o dia 15. Pessoal. Exatamente. Até o dia 15, vai abrir amanhã. Amanhã é dia 4 de agosto. Então, vocês terão os gestores terão até o dia 15 de agosto, 23 horas, 59 minutos, horário oficial de Brasília, para poder fazer essa interação aí no e-gestor. Em todo esse período, nós seguiremos aqui com toda a nossa equipe à disposição para esclarecimento de dúvidas, assim também como há um empenho e uma dedicação já conhecida aí de toda a equipe do Conasems e da universidade nesse processo. Então, isso tudo já foi muito bem articulado e muito bem desenhado para que a gente consiga superar mais essa etapa e a gente possa ter êxito aí ao longo desses próximos dias, até o dia 15, para que, de fato, a gente consiga o objetivo de indicação de todos os preceptores necessários para o início das aulas. Muito bem, doutora Musa, muito obrigado. Adriana, muito obrigado. Uma última pergunta antes de terminar esse bloco. É importante mesmo a conferência das inscrições dos agentes. Muitos inscritos já não estão mais atuando e existem alguns novos que gostariam de participar. Essa é a pergunta da Juliana Moreira. Será possível indicar nesse momento novos agentes para participar do curso? Professor Leandro, quer responder essa aí para a gente? Vamos convidar aqui o professor Leandro Reiser, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para responder essa pergunta. Professor Leandro, por favor, nesse momento é possível algum agente que tenha entrado no serviço depois do edital fazer a inscrição para o curso? Neste momento, não. Em função de, inclusive, que nós temos uma lista de espera, não é um cadastro reserva, de cerca de 36 mil agentes que foram selecionados,
E o que nós vamos fazer? Caso não é alguma dessas inconsistências forem encontradas, nós vamos analisar, vamos investigar, enfim, se for o caso, então nós chamaremos, seguindo essa lista do cadastro reserva, né? Então temos aí realmente um bom número. Imaginamos, Silvio, que neste momento não será possível, não é essa indicação. E aí, claro, vamos analisar como que vai andando as coisas ao longo desse curso. Podemos também pensar uma segunda turma, não é? Enfim, em algum momento talvez fosse realmente o ideal, mas, de novo, temos aí um bom número, não é, de agentes que, neste momento, não puderam ser ainda matriculados em função deste limite inicial de 200 mil vagas. Muito bem, professor Leandro, muito obrigado. Antes de passar para o próximo tópico, eu queria chamar a atenção dos participantes para o seguinte: nós vamos ter uma sequência de lives durante os próximos dias, tendo em vista que a ambientação para o curso começa na próxima semana, no dia 9. Então, no dia 9 de agosto, teremos uma outra live que vai ser realizada pela universidade, voltada para os estudantes, orientações sobre o curso. E no dia 11 de agosto, teremos uma outra live, também voltada para os estudantes, onde nós do Conasems vamos buscar dar orientações a vocês sobre o uso da nossa plataforma do ambiente virtual de aprendizagem. Então, fiquem atentos para o calendário de lives. Na próxima semana, teremos lives realizadas tanto pela universidade quanto pelo Conasems, voltadas para os estudantes, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias em todo o Brasil. Doutora Musa, doutora Adriana, vamos continuar então para o próximo bloco? Vamos. O próximo bloco, o segundo ponto que nós gostaríamos de explicar é com relação à indicação dos polos de apoio presencial. Beleza, então vamos lá, pessoal. Indicação de polo de apoio presencial. Socorro, o que é isso? É coisa muito simples, muito fácil. É meramente uma etapa formal, protocolar, que a gente está aproveitando a oportunidade de vocês confirmarem, ratificarem algo que vocês já fizeram lá no termo de adesão. O professor Leandro, no início, ali na fala dele, ele falou uma coisa, um ponto que eu ia tocar aqui. O curso, né, os dois cursos, tanto o ProCS quanto o ProCE, são cursos que estão divididos em dois grandes períodos, que a gente chama. Então, a gente fala período de concentração e período de dispersão. O período de concentração, pessoal, é aquela parte mais teórica, é aquela parte que o estudante ele vai lá no ambiente virtual de aprendizagem e aí ele vai estudar ali pelas aulas interativas, pela teleaula e por outros objetos, né? E o período de concentração é o quê? É aquela aprendizagem em serviço, tá certo? Ele vai aprender no decorrer do trabalho, aprender trabalhando. E aí, o que acontece? Esse período de dispersão, ele precisa muito de quem? Do preceptor, porque são duas figuras também que a gente vai ter aí no programa. Super importantes essas figuras, que é o tutor, que vai acompanhar o estudante no AVA, e nós teremos também o preceptor, que é aquela figura que vai acompanhar o estudante lá na unidade dele, na UBS, né, ou na unidade de vigilância. Enfim, então o que acontece? Onde tiver um estudante do programa Saúde com a gente, seja numa UBS ou seja ali numa unidade de vigilância, significa o quê? Que nós temos um espaço pedagógico, nós temos um polo de apoio educacional. Então, o que a gente está pedindo para vocês? Para vocês relembrarem isso, né? Trazerem à memória algo que vocês já sabiam lá no termo de adesão, quando vocês fizeram o consentimento. Então, no gestor, vai ter uma caixinha, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, no final eu passo para vocês, né? O que vocês vão ver no gestor, e aí vocês vão falar, ok, eu declaro que seja a unidade básica de saúde, seja ali a unidade de vigilância, né, ambiental, ou seja um outro espaço que você entenda que seja pertinente utilizar para as atividades curriculares, para as atividades de avaliação, eu declaro, né, que esses espaços serão espaços pedagógicos. É meramente isso que vocês estão falando. Isso é importante porque atende a uma observação, uma recomendação do MEC, do Ministério da Educação, e a ideia é que esses polos, eles, como a Adriana colocou muito bem, eles sejam utilizados para essas atividades práticas e avaliativas dos dois cursos, né? Então, nós temos um ponto muito simples também no sistema, bem
amigável a construção da forma como ela foi colocada no e-gestor, vocês vão ver que não tem nenhum segredo com relação a isso, é apenas uma confirmação dessas unidades que serão utilizadas como unidades educacionais, o que nós denominamos indicação de polos. A gente podia seguir, Silvio? Silvio, perguntas ou bloco 3? Vamos lá. Isso é bom, Silvio. Realmente, eu acho que vai ficar muito mais claro quando a gente apresentar a tela, mas eu acho que é muito evidente, assim, porque os gestores já estão cientes disso, né? No momento da adesão, como a Adriana colocou, isso já tinha sido explicitado e agora é apenas uma confirmação. E aí, uma coisa que eu queria falar, que eu queria retomar, pessoal, a Musa, na fala dela, ela trouxe o contexto do arcabouço normativo do programa, né? Então, nós temos a portaria que institui o programa, nós temos 2 portarias que alteraram a portaria que institui o programa, nós temos o edital número 1, depois nós tivemos ali o edital número 2, que alterou um tanto ali do edital número 1 também, mas de tudo, se vocês observarem, se vocês forem pegar essa noite para ler todos esses atos normativos, o que vocês vão reparar? Que os atos normativos, eles foram escritos de forma bem flexível. Por quê, pessoal? Cada município tem o seu jeito, a sua especificidade. Então, tudo, se vocês forem observar, está bem flexível. É tanto que lá vocês vão identificar no edital, tanto no 1 quanto no 2, que o gestor, ele tem a oportunidade, por exemplo, de conseguir um espaço, né? Muitas vezes um equipamento público ali, um auditório, uma escola, algum outro lugar que ele entenda ser pertinente, oportuno, devido, para os agentes receberem alguma instrução do preceptor, né? O preceptor ele vai trazer estudos de caso, o preceptor ele vai, no caso do ACS, instruí-los a utilizar, por exemplo, o esfigmomanômetro, né? Que é o aparelho de pressão, enfim. Então, assim, é muito flexível. O que a gente precisa é que só vocês ratifiquem essa informação, né? Que onde tem aluno, seja na UBS ou em outro lugar que vocês selecionem ali é um polo, é um espaço pedagógico. E apenas recordando, o edital número 1, ele foi publicado em 28 de abril de 2021, e o edital número 2, que a Adriana se referiu, nós já fizemos também referência aqui em alguns momentos da nossa fala, foi publicado em 28 de janeiro agora de 2022. Eles estão facilmente acessíveis aí nas páginas e outros meios aí de divulgação do programa. Vou passar aqui, antes da gente passar para a apresentação, eu queria apresentar para vocês uma pergunta trazida pela Ana Célia Rocha de Medeiros. As indicações podem ser de outros pontos da rede que têm especialização em saúde da família? Quer dizer, além de UBS, outros pontos podem ser indicados? Cris, você está aí? Quer responder essa, Cris? Aqui. Vamos trazer a Cristiane para falar um pouco da indicação dos polos. Cristiane, por favor. Eu já ia até falar assim, Silvio, deixa eu falar um pouquinho, porque o que é importante, até todo mundo saber, independente se a gente indicar uma unidade de saúde ou uma escola, né, alguma sala de aula, qualquer ponto, né, qualquer equipamento ou alguma sala da Secretaria da Educação ou da Assistência Social, então, independente da unidade, do polo que a gente indicar, nós vamos estar atuando em vários outros pontos que muitas vezes não foi necessariamente o indicado, até porque boa parte das atividades vai ser feita no território, né? Boa parte das atividades práticas serão feitas na rua, né? Nos encontros que são feitos, a gente vê, né, nas experiências exitosas, atividades que são feitas em praças, embaixo da árvore, nas igrejas, né? Então, nós vamos conseguir executar as atividades do curso, porque as atividades do curso, elas nada são mais do que a qualificação do processo de trabalho diário que é executado pelos agentes e por toda a equipe da atenção primária. Então, nossas atividades, apesar da gente estar indicando um polo, mas não necessariamente nós vamos ter que fazer o curso somente nesse polo, porque vocês vão ver. E eu já adianto assim para vocês, assim, as aulas que já estão prontas, né, nem são aulas especificamente assim ainda da matéria em si, né, são aulas iniciais, mas estão ficando brilhantes, assim, vocês vão ver como que
vai ser gostoso. E assim, por mais... Até teve uma pergunta também antes, quem que chegou depois, o agente comunitário que foi contratado depois, se ele pode se inscrever. Ele não vai conseguir se inscrever agora, mas não quer dizer que ele não possa assistir às aulas. Nós estamos, inclusive, orientando toda a equipe da atenção básica da unidade de saúde a assistir, né? Não só da atenção básica, mas se quiser também convidar outros setores para assistir às aulas junto com os agentes, será ótimo, é uma ótima oportunidade de formação de toda a equipe. Apesar do certificado sair especificamente para os alunos inscritos, no entanto, qualificação é bom em qualquer momento, independente de ter certificado ou não. Então, nós, né, gestores municipais, precisamos incentivar toda a equipe a assistir, mesmo não ganhando certificado, mas com certeza, assistindo às aulas que será repassado no curso dos agentes, a gente vai estar melhorando o processo de trabalho como um todo da atenção básica. E então, podem indicar qualquer unidade, pode ser outro ponto também de especialização da saúde da família, não tem problema, né? O local é uma indicação, é uma formalização, até porque é exigido pelo MEC, que exista um local apropriado para o processo de formação. No entanto, a gente sabe que principalmente as aulas práticas, elas irão acontecer em vários locais do território e não apenas no local que foi indicado. Cristiane, a Vânia Cristina está perguntando aqui, como é que eu defino a quantidade de polos a serem indicados? Eu posso... Por favor, Adriana. Posso passar à frente da Cris? Então, não, é só para falar, a notícia, gente, é melhor ainda. Vânia Cristina não precisa se preocupar. O que acontece? Sim. Esses arranjos, eles são bem orgânicos, gente, de acordo com a realidade do município, como a Cris colocou aí muito bem, né? Tem, às vezes, você junta ali embaixo de uma árvore, não estamos limitando, restringindo de forma alguma, é para seguir aí o movimento naturalmente, de forma orgânica. Então, no e-gestor, vocês vão ver, daqui a pouquinho eu vou colocar, a única coisa que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão preencher um checkzinho assim, um clique com o mouse, falando que você sabe, né? Você está declarando que onde tiver um aluno, seja na UBS, seja onde for, ali é considerado um espaço pedagógico, né? Então, só está reforçando, trazendo à memória isso que já estava posto lá nos editais. Então, vocês não vão ter que colocar no e-gestor, eu indico a UBS 1, a UBS 3, a UBS, por quê? Porque, de fato, se tiver um estudante na UBS 1, na 2, na 3, a UBS 1, 2 e 3, ela se constitui um espaço pedagógico, assim como num auditório, assim como numa unidade de vigilância ambiental, entendeu? Então, na verdade, vocês só vão ter que se comprometer. Bem, onde tem aluno, sim, isso é um espaço pedagógico. Um espaço adequado, sim. Muito bem, Adriana, muito obrigado, Cristiane. Antes da gente passar adiante, eu queria trazer mais uma pergunta que veio aqui da Camila. Ela perguntou o seguinte, e aí, se o gestor não confirmar a lista de alunos matriculados, as matrículas são canceladas? Eita, Ferro, que pergunta difícil, hein? Tá querendo tentar a universidade, professor Leandro. Na verdade, pessoal, fica à vontade, viu, professor Leandro? Mas, na verdade, o que acontece? A inscrição e a matrícula dos alunos, ela já aconteceu, pessoal. E um processo muito formal, né? Segue toda uma formalidade em decorrência das exigências formais do MEC e por se tratar de um curso técnico. Então, tem a apresentação documental, isso tudo foi feito com muita observância, critérios jurídicos, aí de observância de prazos, um edital com prazo definido, e essa etapa já passou. Nós demos muitas oportunidades, inclusive, e divulgamos muito esse processo, e como o professor Leandro colocou, nós temos também um dado muito expressivo e uma grata satisfação de conseguirmos superar, inclusive, o número de vagas que estavam previstas. Então, houve uma adesão muito expressiva já de 236 mil, não é isso, professor Leandro? As pessoas que estão realmente desejando participar conosco, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Então, assim, toda análise documental já foi realizada. Sim. E os alunos foram matriculados. O que acontece?
Foi criterioso? Foi criterioso. Teve até a gente reclamando, caramba, mas eu já mandei meu RG, e o RG já estava, né, o RG era desde 1530, gente. Nessa eu descobri que RG tem prazo de validade, eu não sabia também. Enfim, mas o que acontece? Esse pedido nosso é um pedido de apoio, para quê? Para mitigar riscos. É aquilo que eu falei lá no início. É para o gestor agora nos apoiar a universidade. Gente, sei lá, vai que a pessoa usou o documento da outra, a identidade da outra para se passar por agente, não é? Então, é uma etapa para mitigar riscos, é um pedido de ajuda. Sim. A gente está pedindo ajuda para vocês. Esses alunos, ok, já vimos, mas será que todos são reais? Não tem aluno fantasma? Né? O professor Leandro às vezes colocava. A gente tem que ir colocando etapas para verificar, para ratificar, para a gente ter certeza. O aluno é real, ele está lá. O professor Leandro está em Porto Alegre, a gente está em Brasília. A Cris está onde? Cris, Paraná? Ou está em Brasília agora? Cris está pelo mundo. Estou no Paraná, estou em Vaiporã hoje. Tá no Paraná. Silvio está em Brasília. Quem está olhando para a cara do agente, certamente é o gestor, né? Ou a equipe ali. Então, é um pedido de ajuda para a gente mitigar risco. Para a gente não ter aluno fantasma, para a gente não ter aluno falecido, para a gente não ter aluno que não é agente de saúde, porque a gente está falando em recurso público. E com recurso público, a gente tem que ter muito cuidado. Colocar etapas e etapas de confirmação. É dinheiro público. Gostaria só de, mais uma vez, reforçar que foi feito um trabalho de conferência, um trabalho muito importante e cuidadoso pela equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, de forma bem prática, Silvio, se o gestor identifica alguma divergência, como já foi colocado, irregularidade, ele vai apontar no e-mail. Essa decisão pelo cancelamento ou não vai se dar em uma etapa de análise pela universidade. Ele vai ter condições de verificar pela documentação apresentada e aí, com muito mais cuidado e muito mais rigor, vai ter condições de apontar qual que seria, então, a possível solução para casos individualizados que a gente acredita que, enfim, mesmo diante de todo esse cuidado e primor que foi feito ali na análise documental, eventualmente possam acontecer. Então, não é de imediato, não é o gestor que vai fazer o cancelamento da inscrição. Isso é uma etapa depois confirmatória realizada pela equipe da universidade. Muito obrigado, doutora Muzi. Um recado a mais, né? Aquele agente comunitário de saúde ou agente de combate a endemias que fez sua matrícula, teve sua matrícula homologada, atua no município, não tem motivo para se preocupar. Né? Ele tem todas as condições para começar o curso a partir do próximo dia 9 de agosto, terça-feira. É o horário que você puder. Vai estar disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Então, a partir de 9 de agosto, você vai ter acesso a conteúdos que vão te ajudar a se ambientar na plataforma de EAD do Conasems. E antes disso, nos próximos dias, todos esses alunos vão receber informações por e-mail orientando como é que farão esse acesso. Vamos passar para o próximo tópico, então? Doutora Adriana, doutora Musa, qual vai ser, então, a próxima etapa desta nossa live? Nós já temos aqui mais de 7.370 pessoas participando com a gente. Agradeço a cada um de vocês que está participando e acompanhando essa live. Doutora Adriana, doutora Musa? Agradecemos também muito por essa participação expressiva. Sempre tudo que a gente faz no Âmbito de Saúde com a gente é um grande desafio e sempre nós temos essa satisfação, né, de ter números expressivos. Então, essa participação demonstra também o compromisso dos gestores, nós agradecemos mais uma vez, Silvio. O bloco 3, o terceiro e último ponto que nós gostaríamos de ressaltar, aí sim é um ponto fundamental de indicação dos preceptores. Nós tivemos vários editais que foram lançados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num processo também muito extenso e de ampla divulgação, e não foi possível o alcance do número quantitativo necessário de preceptores e, sobretudo, em algumas localidades isso é mais evidente, por isso nós estamos iniciando uma etapa que já estava prevista também no edital, não há novidade com relação a isso, tudo já tinha sido muito bem pensado e articulado, e essa possibilidade já havia sido definida, né, como uma etapa em que seria necessária a indicação pelos gestores, e é disso que nós estamos falando. Eu passo agora a palavra mais uma vez para a Adriana, para que a gente elucide e a gente possa esclarecer de uma forma mais didática como que se dará esse processo.
E aí, pessoal, é muito do que a Musa já falou, né? Então, são 5.453 municípios que aderiram, são 200 mil alunos, mais de 4 mil tutores, mais de 16 mil preceptores, é o que nós precisamos. E o edital, que foi o edital número 19 de 2022, publicado aí pela FAUPES, que é a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, infelizmente, por meio desse edital, nós não conseguimos todos os preceptores que nós precisamos para o programa. Então, tem município que tem preceptor inscrito, mas não em número suficiente. E tem município, pessoal, que simplesmente não tem preceptor inscrito. Ninguém se inscreveu no edital número 19 da FAUPES. Então, qual que é a nossa grande preocupação? E agora a gente faz aqui um apelo mesmo para vocês se sensibilizarem. Sem preceptor, não tem como haver curso. A gente está tendo um ato de coragem, de fé, de iniciar o curso, entendendo que vamos conseguir os preceptores, né? Então, a gente precisa muito de vocês. Como a Musa também já falou, lá no edital de seleção do preceptor, havia essa possibilidade. Então, primeiro, era a seleção normal. Os candidatos enviavam sua documentação, né, que estão em análise e tudo. A documentação está em análise. E aí agora, como a gente já percebeu, né, antes mesmo de ser publicado o resultado final, que vai ser publicado em breve, mas a universidade já fez uma análise da documentação e a universidade já identificou que ainda tem muito município sem preceptor. Qual é o plano B, que já estava previsto no edital? É o gestor indicar esses preceptores. Mas essa indicação pode ser de qualquer jeito? Não, pessoal. Essa indicação do secretário de saúde também vai observar os critérios. Existem critérios para uma pessoa assumir um posto de preceptor no programa Saúde com a gente, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui quais são os critérios. São 3 critérios. E aí, só relembrar um ponto rapidamente aqui com vocês. Nós temos o curso do ACS e nós temos o curso do ACE. Se vocês forem fazer a leitura do edital, vocês vão observar um ponto muito interessante. Que ponto é esse? O preceptor do ACS, ele consegue tanto ser preceptor do ACS quanto ser preceptor do ACE. Para os dois cursos. Para os 2 cursos. No entanto, o preceptor do ACE, os critérios lá, ele não consegue ser preceptor do ACS. Então, trocando em miúdos, facilitando o máximo aqui a vida de vocês, o que a gente está pedindo? Que vocês indiquem, eu vou explicar agorinha como é que vai ser essa indicação, profissionais que atendam os critérios de preceptor de ACS. Por quê? Porque ao indicar profissional com critério, com perfil de preceptor de ACS, vocês automaticamente já estarão cobrindo também as turmas de ACE. Só são 3 critérios que vocês vão ter que observar. Primeiro, pessoal, esse preceptor, esse profissional que você vai indicar, ele é um profissional que ele está atuando, não é uma pessoa que está aposentada, é uma pessoa que está atuando e ela está vinculada ao SUS e especificamente ao Serviço de Atenção Primária à Saúde. Então, uma pessoa atuando, vinculada ao SUS, vinculada ali especificamente ao Serviço de Atenção Primária à Saúde, primeiro critério. Segundo critério, essa pessoa tem que ter nível superior na área da saúde, com diploma, obviamente, reconhecido pelo MEC. Então, é um profissional com nível superior na área da saúde? Então, é o segundo critério aí que você tem que estar observando. E o terceiro critério, pessoal, é que essa pessoa ela tenha no mínimo, 6 meses de atuação na atenção primária à saúde. Vamos lá, ela tem que ter 6 meses. Ah, mas ela teve ano passado, aí ela saiu. Não, ela tem, tá valendo, pessoal. Em 1530 ela juntou 2 anos de experiência, ótimo, tá valendo. Por quê? É ter experiência mínima de 6 meses de atuação na atenção primária à saúde. Só são esses 3 critérios, tá bom? Agora, o que acontece? Eu vou abrir a tela aqui para vocês, porque o gestor ele vai indicar o que ele vai fazer. É a pergunta 3. Vocês se lembram que no início da live eu falei com vocês que eram 3 perguntinhas.
Vocês vão ter que ver a lista dos alunos e falar, ok, tá, né, concordo, estou ciente, vi. 2, é falar que qualquer ali, UBS ou outro canto que tiver aluno, é um polo, é um espaço pedagógico. E o terceiro ponto é justamente a indicação dos preceptores. Vocês vão ter acesso a uma lista, e nessa lista vocês vão ver se o seu município precisa ou não. Porque o que aconteceu, pessoal? Até hoje, mais cedo, eu dei o exemplo. Fortaleza, por exemplo, o município de Fortaleza. Fortaleza foi um município com muito êxito na seleção de preceptores. Então, Fortaleza é um lugar que já tem preceptor sobrando. Muitos se inscreveram. Então, Fortaleza, o gestor, aí, o secretário de saúde de Fortaleza, nesse momento não tem necessidade dele indicar. Por quê? Porque o processo seletivo para preceptores foi extremamente exitoso para o município de Fortaleza. No entanto, a gente vai ter município que não tem número suficiente. Então, ele vai ter que indicar. Então, por fim, o gestor ele vai acessar a lista que vai estar disponível lá no e-gestor, e aí ele vai ver, vai procurar o município dele. Deixa eu ver, meu município. Vai olhar lá, meu município, vamos supor aqui, Araguari. Vou olhar aqui Araguari. Nossa, olha lá, tá falando que eu tenho que indicar preceptor. Se tiver que indicar preceptor, na própria planilha vai ter a quantidade de preceptor que você vai ter que indicar. E como que você vai indicar? Observando esses critérios que eu acabei de falar, mas também a gente vai trazer essas informações no e-gestor. O que eu estou falando aqui, gente, vocês vão encontrar essas orientações no e-gestor também, tá certo? E aí você vai colocar lá o CPF, o nome e o e-mail do seu indicado à preceptoria. Só esses 3 dados, 3 de novo. Ó. Nome, CPF, nome e e-mail. Na ordem que você colocar, é a ordem que a universidade, né, que a fundação vai chamar. E aí uma coisa super importante. Ah, eu coloquei, então é certeza que ele vai ser chamado. Não, pessoal, não é certeza. É meramente uma expectativa. Por quê? Porque na hora que você colocar o CPF, o nome e o e-mail dele, a universidade, aí acabou o seu trabalho, tá? Tá liberado, o seu trabalho tá feito, maravilhoso. Porque agora, a partir desse momento, o que vai acontecer? A universidade, né, a fundação, vai mandar um e-mail para o e-mail que o gestor indicou. E aí a própria universidade, a própria fundação, elas vão fazer esse contato com esses candidatos à preceptoria. Aí os candidatos à preceptoria vão tratar diretamente com eles, apresentando documentação, e aí a universidade vai ver se esse indicado à preceptoria realmente, efetivamente, atende os critérios disponíveis no edital, que são os 3 critérios que eu falei agorinha há pouco. E uma informação, gente, super importante. Tudo que a gente falou é importante, mas essa é para a gente não nadar e morrer na praia. O que acontece? A pessoa que vai ser indicada à preceptoria, obrigatoriamente, ela precisa ter um cadastro ativo no gov.br, porque é dessa forma que ela vai conseguir fazer o restante lá das tratativas com a fundação e com a universidade. Então, a pessoa que foi indicada à preceptoria, ela precisa ter um cadastro ativo no gov.br. Eu vou passar aqui para vocês. Vocês estão vendo a tela que a gente colocou? Silvio, será que eles estão vendo? A tela está no ar, sim. Pode continuar. Tudo ok, Silvio? Nós gostaríamos apenas de confirmar o compartilhamento. Sim. Ok. Então, pessoal, essa aí é a tela. O que acontece? Vai ter manualzinho, vai ter setinha para vocês verem, tá bom? Isso que eu estou mostrando é uma tela nua e crua de mais ou menos o que vocês vão ver amanhã. Então, né, estamos no âmbito aí do Programa Saúde com a gente. Retomamos aqui o edital, que é o edital número 1, que vocês fizeram adesão, e depois vocês confirmaram essa adesão por meio de um termo aditivo ao termo de adesão aí pelo edital número 2. E aí, como a gente já falou, vocês terão de amanhã até o dia 15 de agosto, às 23 horas, 59 minutos, horário oficial de Brasília, para fazer o preenchimento. Primeira pergunta:
aquilo que eu falei, declaro para todos os fins que acessei a lista disponibilizada no link, e se eu encontrar qualquer irregularidade, eu vou mandar um e-mail para gestorsaúde.urgs.br. Clicando aqui, ó, nessa mãozinha que eu estou passando aqui, vocês vão ter acesso à lista, tá certo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, sobre os polos educacionais. Declaro para todos os fins que as unidades básicas de saúde, as unidades de vigilância ou os equipamentos sociais. Que equipamentos sociais? Aqui, um auditório, uma sala de uma escola, algum outro lugar que o gestor identifique como oportuno para as atividades avaliativas. Enfim, cada município tem seu arranjo. Se não for usar equipamento social, não tem problema também não. É só para dar abertura para vocês. Então, aqui vocês declaram que esses espaços são espaços, né? Reconheço que são espaços, podem ser usados como espaços pedagógicos. É a segunda perguntinha. E a terceira, pessoal, declaro que acessei a lista disponibilizada aqui e estou ciente da necessidade ou não de indicação de preceptor para o município que eu atuo. Então, a gente vai ter gestor que vai identificar a necessidade, vai ter que indicar. Tem gestor que vai olhar e vai ter 0 para ele. Por quê? Porque o dele está ok, está maravilhoso, ele nem precisa indicar. E tem gestor que vai falar assim, mas eu sei que tem muitos preceptores aqui no meu, as pessoas têm me procurado e ainda assim estão me pedindo 2. É porque é uma questão já de pensar na reserva, tá certo? E também, pessoal, vai ter gestor que vai falar bem assim, como assim? No meu município, eu estou sabendo que não tem nenhum aluno se matriculou no meu município, que eu saiba, não está ali entre os 200 mil, né, candidatos e inscritos, e eles estão me pedindo um preceptor, como assim? A gente está pedindo por quê? Porque vocês se lembram? Acho que a gente já falou isso aqui. A partir do momento que foi desvinculado, desistir ou algo do tipo, existe a possibilidade do próximo da fila ser chamado. E ao ser chamado, esse próximo da fila pode ser de um município que ele vai ser o primeiro aluno. Então, a universidade já pensou nisso, já vamos deixar alguns preceptores aí no cadastro de reserva, né, no banco reserva para essa atuação. E aí, certo? Só uma observação, né, Adriana, do que a gente já colocou, o próprio sistema ele já aponta algumas questões aqui em destaque, que o indicado ele deve possuir o cadastro ativo no GovBR, deve preencher os critérios que a gente já colocou aqui de uma forma clara, os critérios estabelecidos no edital, mas aqui também tem um link em que isso fica evidente ali para que você sempre possa selecionar ali esse link e ter acesso àquelas informações. Ressaltamos, então, que a indicação, como já foi colocado pela Adriana, é uma expectativa de efetiva vinculação. Toda a análise vai ser feita, documental, perfil e as exigências formais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e os indicados devem ficar atentos aos e-mails, pois a instituição de ensino, no caso, por meio da Fundação de Apoio, vai fazer todo o contato via e-mail, informando os critérios e quais são toda a documentação necessária para a efetivação dessa inscrição, a partir do dia 16, né, quando a gente encerra. Então, a partir do dia 15, encerra o preenchimento, e a partir do dia 16, a gente dá início a essa nova etapa. Isso. E aí, pessoal, a boa notícia é que aqui está o dia 16, mas para poder agilizar mais ainda, para a gente ter rapidamente esses preceptores, a gente nem vai esperar chegar no dia 16, Sim. Tá bom? A gente vai consertar aí essa última frase, para ficar claro para vocês amanhã. Vai ser em tempo real. Vocês vão indicando e essas pessoas já vão recebendo os e-mails, para a gente conseguir o mais rápido possível essa listagem aí de preceptores. E aqui só para vocês verem, vocês vão adicionar preceptor para o município, nome, CPF, e-mail. Essa colunações aqui tem nada a ver com nada, pessoal. Finge que vocês nem estão vendo isso daí, tá bom? Porque a gente está no ambiente de homologação. A gente está vendo aqui com vocês agora como é que ficou o ambiente. Então, essa coluna aqui não vai existir não, tá bom? Só são os 3 pontos que eu falei. Nome, CPF, e-mail. É basicamente isso. Acho que a gente poderia voltar, então. Isso. Pronto. Vocês estão aí com a gente ainda? Muito bem, estamos aqui. Vamos voltar para uma rodada de perguntas, pessoal. Vou trazer também de volta aqui a Cristiane Pantaleão e vou fazer algumas perguntas que já chegaram aqui pelo chat, vou passando e aí
a gente combina quem vai responder. Vamos lá. Maria Isabel, lá, e também a Geplan lá de Abreu e Lima, e outras pessoas perguntaram de forma diferente, mas mais ou menos a mesma coisa. Quem é estudante, por exemplo, um agente comunitário que tem nível superior, ou quem já é tutor, quem já está em alguma função dessa, de estudante ou tutor, pode ser preceptor? Professor Leandro? Não, Silvio, infelizmente não. Mas por que não? Por uma questão pedagógica, não é? Essa mesma pessoa não poderia desempenhar 2 ou até 3 funções no mesmo curso, e também por uma questão funcional, que é a vinculação dela junto à universidade, que é apenas um vínculo, quer como estudante, quer como tutor ou preceptor. Então, em função disso, nestes casos, não é, nós identificamos algumas editais públicos, então alguns papéis duplos, e nós fizemos uma consulta a essas pessoas para saber, então, para que elas pudessem, não é, optar, e depois dessa opção, então, o outro vínculo ele foi cancelado. O preceptor... Oi, pois não, Cristiane, quer complementar, por favor? Não, era só porque eu achei que você estava falando, mas seu microfone estava fechado. Ah, estão me ouvindo agora, gente? Ótimo, obrigado. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Imagine um preceptor, uma pessoa, um profissional que fez a sua inscrição para a preceptoria, mas cometeu um equívoco qualquer na subida dos documentos, teve um erro na documentação e não teve a sua inscrição para a preceptoria homologada. Esse profissional pode ser indicado novamente pelo gestor? A princípio, Silvio, houve uma fase recursal para o edital, não é? Então, a princípio, essa pessoa, salvo, aí depende o que foi esse erro, esse equívoco, não é? Enfim, depende disso, mas a princípio não haveria, digamos assim, nenhum impedimento. Obviamente que, como foi explicado, será feita uma análise para ver se atende os requisitos, não é? Mas ainda está em fase, enfim, em fase recursal, talvez tenha sido, né, vamos torcer que, se realmente foi algum equívoco, a pessoa tenha sido homologada, mas se não ainda, pode ser, não há no edital, né, nenhum impedimento, mas a pessoa tem que atender os requisitos. Da mesma forma, também o profissional que por algum motivo perdeu a oportunidade do edital, não fez a sua inscrição, tem nessa ocasião a oportunidade de ser indicado pelo seu gestor, cumprindo aqueles requisitos, né? Vamos lá, ele tem que ter basicamente 3 requisitos. Ele tem que estar atuante e vinculado ao SUS, especificamente no serviço de atenção primária, esse para o curso de ACS, né? Nível superior na área de saúde, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e experiência mínima de 6 meses de atuação na atenção primária. Agora, uma outra pergunta, e aí eu já vi essa pergunta acontecendo em vários participantes aqui, nesse momento, já mais de 7.000 participantes acompanhando a gente. O meu município precisa de um preceptor. Eu posso fazer mais de uma indicação por causa da não aprovação da primeira opção? E ainda vou mais longe. E um profissional que atue em mais de um município, profissionalmente, ele pode atuar como preceptor em mais de um município? Vamos começar pelo mais fácil. Não. Ele vai atuar apenas em um município. Isso é importante. Salvo realmente alguma situação excepcional que nós não tenhamos, não é, pessoas naquele município, porque a nossa ideia realmente é que ele tenha um vínculo, inclusive, no máximo, esse vínculo vai ser com 25 agentes, não é? Para que ele possa fazer um atendimento realmente qualificado. Salvo alguma demanda excepcional, então vai ser uma atuação durante todo o curso em apenas um município. Muito bem. E aí, o profissional, vamos lá, profissionais que são tutores e não podem ser preceptores, a gente tem um único vínculo, né? O profissional que trabalha em 2 municípios vai ter que, a princípio, escolher um município para atuar, não é isso? O coordenador da vigilância pode ser preceptor? Se ele atender os requisitos do edital, pode. Né? Simples assim. No caso do curso para agente de combate a endemias, quais são esses requisitos? Ele tem que ter nível superior na área de saúde com diploma reconhecido pelo MEC ou experiência em ações de campo na área da vigilância. Então, para ser preceptor de ACE, pessoal, não é obrigatório o nível superior, se ele não tiver o nível superior, mas tiver uma experiência comprovada em ações de campo na área da vigilância, ele poderá ser preceptor dos ACS. E experiência mínima de 6 meses de atuação em vigilância. Né? Vamos continuar então, pessoal, passando aí para o próximo bloco?
Silvio, eu acho que o próximo bloco não tem. Eu acho que o próximo bloco... sobre a gente vai falar um pouco da expectativa as datas, né? Mas só deixa eu reforçar, só rapidinho, desculpa, deixa eu só reforçar. Sim, no edital 19, quem for acessar vai ver que tem perfil do preceptor do ACS e perfil do preceptor do ACE. Mas no sentido de facilitar a vida do gestor, esse momento agora de indicação, basta observar os critérios que estão lá para o perfil de preceptor do ACS, porque esse perfil cobre o do ACE. Então, é o que a gente está pedindo. Para as indicações, por favor, gestor, indique alguém que atenda aos critérios de perfil do perfil do preceptor do ACS. E outra coisa muito importante também que eu acho legal a gente lembrar é que as pessoas que participaram do processo seletivo, que em breve vai sair o resultado, ser publicado, essas pessoas elas têm preferência e prioridade para a preceptoria. Então, depois dessas pessoas serem convocadas, se ainda tiver algum município faltando preceptor, aí sim os indicados pelos gestores poderão ser chamados se atenderem os critérios disponíveis no edital, que são os critérios que a gente já falou aqui, tá bom? Muito bem, obrigado. Quantos alunos para cada preceptor? Essa pergunta chegou há pouco tempo aqui. No máximo 25, Silvio, essa é a nossa meta, mas o que vai ocorrer é que em muitos municípios, numericamente, assim, não é? Nós vamos ter um número menor. Inclusive, em alguns municípios, talvez 5 alunos, não é? 10 alunos. A nossa média é em torno de 8 alunos, né? Se a gente pegar todos os nossos municípios. Aí vai depender um pouco desse arranjo também, que vai ser feito em função do polo, que é uma preocupação que todos temos, não é? Para que também o estudante não precise se deslocar, enfim, de um local a outro para fazer as atividades práticas, né? Então, vai se buscar o melhor arranjo neste processo, mas então este número não vai passar de, no máximo, 25 estudantes por preceptor. Carlos Júnior perguntou, se o município tiver excesso de preceptores disponíveis para ACS, o preceptor de ACS tem os requisitos para ser preceptor de ACE, não é isso? Perfeitamente. Vamos passar então para o último bloco, o bloco das expectativas aí do início da aula. A gente já falou um pouco aqui para as pessoas, as aulas se iniciam no dia 9 de agosto, próxima terça-feira, no ambiente virtual de aprendizagem do Conasems, não é isso? Vamos começar com um conteúdo de ambientação para as pessoas irem se tornando mais familiarizadas com aquele recurso de ambiente virtual de aprendizagem. E depois, como é que vai seguir isso aí? Eu já vou convidar também para voltar aqui para a nossa tela o secretário Hélio Angotti Neto, porque em seguida, a esse último bloco, a gente vai passar para uma rodada também de mensagens finais. Por favor, doutora Musa, doutora Adriana, como é que vai ser como é que serão essas próximas semanas aí nos nossos cursos técnicos para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias? Vou falar agora, Silvio, mas eu não posso perder a oportunidade de fazer aqui uma observação só em relação à atuação aí do tutor e do preceptor, né? Eu estou recebendo aqui algumas mensagens também no WhatsApp. O tutor e o preceptor, essas duas figuras, eles estarão vinculadas a um programa de extensão da universidade. Então, eles serão preparados para atuar como tutor e preceptor. Então, ao indicar o preceptor, quando o secretário indica, o preceptor não precisa ficar apavorado. Mas o que eu vou fazer? Eu não sei, como assim? Calma, você vai ser orientado, você vai ser vinculado a um programa de extensão, você vai fazer um curso, você vai ser preparado para isso, tá bom? Agora, sem olhar para trás e seguindo aí para a sua pergunta, Silvio, vamos olhar para frente, né? Dia 9, semana que vem, é o grande dia, é o dia aí de início das atividades do programa. A gente até ri quando a gente fala início das atividades. Para a gente, as atividades do programa já estão há muito tempo, né? Mas aí para os agentes, né, efetivamente entrarem no curso, começa no dia 9. E começa como? Com ambientação. Então, os estudantes, eles terão a oportunidade de visitar, se acostumar, se ambientar com o ambiente virtual que eles vão seguir aí por 10 meses depois fazendo o curso. Então, dia 9, semana que vem, começa com a ambientação. Inclusive, no dia 9, só reforçando aqui, vai ter uma live aí promovida pelo canal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a Universidade Federal vai poder dar as boas-vindas oficialmente, né?
e vai falar um pouquinho sobre o curso, o regramento dos cursos, o que vai acontecer, os componentes curriculares, explicar onde o aluno deve entrar, o que deve fazer. Dia 11, né, que eu falei? Não, dia 9. E aí, dia 11, a gente vai ter outra live que o Silvio já adiantou, que vai ser uma live para enfatizar o ambiente virtual. O AVA, do Conasems, que é o instrumento, pessoal, fazendo aqui retomando uma ideia aqui. O estudante, ele é estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele utiliza o AVA do Conasems, ali do Mais Conasems, como instrumento, por quê? Porque as aulas estarão hospedadas nesse ambiente. Então, ele vai ter acesso à teleaula, aula interativa e aos demais objetos nesse ambiente. Tá certo? Então, vamos lá. Dia 9 é o grande dia, que os alunos já vão entrar no ambiente, eles já estão recebendo e-mail, né, de boas-vindas. Então, dia 9, eles já vão começar a se ambientar. Eles vão ter 2 semanas de ambientação. E aí, no dia 23 de agosto, eles vão ter acesso à aula 1. A gente chama aqui, informalmente, a ambientação de aula 0. Então, 2 semanas na aula 0, conhecendo o AVA. E no dia 23 de agosto, aula 1, tá certo? Esqueci alguma coisa, professor Leandro? É isso, pessoal. Da minha parte, eu acho que é isso, mas estou aqui disponível, tá bom? Musa. Um momento muito importante, né? A gente já reforçou que temos aí, em cada etapa do processo, tudo que nós seguimos até agora foi com muito compromisso, muita dedicação de muitos parceiros e uma equipe enorme de profissionais dedicados, e nós temos, de fato, esse compromisso pela qualidade de tudo que vai ser desenvolvido ao longo desses 10 meses de curso. Como o Cristiane colocou muito bem, nós nos alegramos quando vemos o resultado de cada aula que está sendo liberado, o cuidado e o zelo, o primor na construção de todo o conteúdo pedagógico, pelos conteudistas contratados, por toda a parte visual e todo o cuidado que o Conasems está tendo na edição de todo esse material para que seja realmente um material de qualidade. Nós temos muito contato aí, várias lives nós temos participado com os agentes, nós sabemos da grande expectativa deles para o início dessas aulas, então nós estamos realmente num momento muito importante do programa. Próxima semana e as semanas sequentes, elas têm aí um cronograma já bem definido e com muitas atividades que a gente vai seguir aqui com toda a nossa equipe sempre à disposição para esclarecer dúvidas dos agentes, né, junto aí com a equipe da Universidade do Conasems. Pessoal, prometo que é a minha última fala. Silvio, me desculpa, porque a gente tem que aproveitar a oportunidade, gente. O que acontece? A última, e fico quieta, prometo, e agradeço a participação e a atenção. Só mais uma coisa, por favor, avisem aos agentes, e os agentes que também estiverem assistindo, fiquem atentos ao e-mail. As comunicações estão sendo realizadas via e-mail. Meu nome é Adriana, finge que eu sou agente de saúde. E a Musa é enfermeira, ela que me inscreveu no programa. E aí a Musa botou o e-mail dela. Sabe onde que vai chegar a comunicação da universidade? Adivinha? No e-mail da Musa. Então, fiquem atentos. Quem usou o e-mail do colega e tal para se inscrever, corra lá no colega e fala, colega, chegou alguma coisa aí? Olha, spam, lixeira, essas pastas todas que tem dentro do e-mail. Por favor, fiquem atentos ao e-mail. E obrigada, pessoal. Estou quieta, calada agora. Muito obrigada. Por fim, já em considerações aí, Silvio, da nossa parte aqui, eu gostaria de reforçar, aproveitar essa oportunidade para reforçar aí o agradecimento e compromisso de toda a equipe aqui do Departamento de Gestão da Educação na Saúde, na pessoa da Adriana. Agradecer muito o compromisso aí do secretário, que não tem hora para despachar com a gente, com muito compromisso e muita dedicação, ele tem aí assumido essa liderança com muito êxito de coordenação aí de todas essas ações, que tem uma estrutura muito complexa de governança, um processo muito transparente que está sendo conduzido por realmente parceiros que têm se dedicado, como a gente colocou, como o Conasems e a universidade, e aqui faço também um agradecimento a toda essa equipe de profissionais dedicada aí ao longo de tantos meses, né? Para a gente chegar hoje aqui, de fato, foram muitas reuniões,
muitas frentes diferentes de trabalho, muitos grupos técnicos, que envolve elaboração de material, GT de preceptoria, curadoria, comunicação, um GT executivo e muitas outras etapas. Então, realmente é um processo muito desafiador, cada etapa nos impõe aí novos desafios, e nós estamos aqui na expectativa de que a gente vai superar mais esse desafio com o apoio de vocês. A gente agradece muito a participação de cada um. Muito obrigado, doutora Musa, doutora Adriana. Vou passar aqui a palavra para Cristiane Pantaleão, mas antes vou fazer um comentário sobre uma pergunta. Que horas vai ser essa aula no dia 9? Gente, ensino à distância, a hora da aula é a hora que você pode assistir. Ela vai estar publicada no ambiente virtual de aprendizagem a partir da meia-noite e 1 minuto do dia 9. Daí em diante, é de acordo com a sua disponibilidade. O importante e indispensável é que você acompanhe as aulas à medida que elas forem disponibilizadas, para você não ficar atrasado no curso. Cristiane, por favor, seu comentário, e já aproveitando, pedindo também para a sua mensagem de despedida dos nossos mais de 7.000 participantes aqui, depois de 1h16 de live. Que legal. Foi ótimo, eu acho que deu para esclarecer bastante dúvida. Eu também recebi algumas coisas aqui no celular, até vou aproveitar que tem gestor perguntando como é que vai funcionar o trabalho do preceptor, né? E então, o que é importante? Primeiro, é uma oportunidade da gente estar qualificando a pessoa que vai ser o preceptor, porque ele vai, nada mais do que ele vai apoiar a execução das atividades, o entendimento das aulas teóricas, porque como é que vai funcionar o curso? Uma parte é teleaula, outra parte é aula interativa, que vai acontecer no ambiente virtual, e também tem alguns materiais teóricos para leitura e estudo dos agentes. Todo esse material, como eu disse já desde o início, ele pode ser aproveitado por toda a equipe, por mais que quem vai ser certificado é o aluno inscrito, mas toda a equipe pode ter acesso à teleaula, à aula interativa e aos materiais que serão anexados para estudo. Então, esse é o processo. E a maior parte do tempo do curso é na prática, é a atuação na prática. Então, nós vamos estar qualificando a prática. O preceptor, ele vai ajudar em todos esses processos para que eles aconteçam com êxito. Então, o preceptor também vai aprender. E por isso que a gente fala que é importante que seja uma pessoa vinculada à atenção primária, porque ele precisa conhecer o processo de trabalho do agente comunitário, do agente de endemias, conhecer a organização das unidades de saúde, o processo de trabalho da equipe de saúde, porque ele vai ajudar a melhorar. Então, por exemplo, na aula de planejamento, né, a semana é a da aula do planejamento. Então, terá uma teleaula falando sobre o planejamento do trabalho do agente, daí vai ter a aula interativa, e aí vai ter a prática do planejamento. Então, o agente vai ter que qualificar, fazer ações de qualificação do planejamento da rotina diária de trabalho dele. Imagina que rico isso. Então, você parar e o repensar naquilo que você vem fazendo todos os dias para fazer com a melhor qualidade. Então, tanto sai capacitado o agente quanto o preceptor. E por que a gente fala que não necessariamente precisa ser enfermeiro, mas pode ser qualquer profissional de nível superior da área da saúde? Quanto mais a gente integrar outros profissionais nesse curso, melhor vai ser para nós também na organização do processo de trabalho. Então, ter um dentista, um fisioterapeuta como preceptor, isso é ótimo, porque é uma maneira da gente trazer a equipe multiprofissional para dentro da organização do processo de trabalho da atenção básica. E além disso também, o preceptor ele vai funcionar também como um articulador. Vai ter momentos da aula, por exemplo, que a gente vai trabalhar a intersetorialidade. Então, ele vai precisar conversar com o pessoal da ação social, do esporte, né, promover encontros, para que as aulas práticas daquela situação, daquele tema, aconteçam de maneira efetiva. Então, nós, gestores, a gente qualificar um profissional para conseguir melhorar a articulação, para melhorar a orientação junto com a equipe, é uma oportunidade única. Então, assim, eu faço aqui, né, encerrando as minhas palavras, um reforço mesmo o pedido, não vamos ficar de fora desse processo. O Conasems recentemente fez uma escuta, né, onde a gente levantou as